Pessoal, então, de volta aqui com a entrevista com a professora e advogada criminalista Iádia Salum. Ela estava falando na primeira parte da nossa conversa sobre a sua vida e tudo mais. Olha, e você deve ver essa primeira parte. Caso você esteja entrando agora, eu estou colocando um card aqui em cima para você não perder a primeira parte da entrevista, que está espetacular. Mas agora, quando eu interrompi a professora Iádia primeira parte, ela estava falando sobre o júri. Ah, júri. Yádia, júri. Eu sempre tive vontade de fazer um júri, mas nunca tive coragem de fazer. Como é que é trabalhar no júri, Yádia? Como é que é defender um cliente, defender alguém, um réu na instituição do júri? Conta tudo para nós aí, Yádia. Ai, o júri, né? Então, como nós estávamos conversando, professor, no vídeo anterior, né, o júri realmente, ele dá aquele frio, ele dá aquele pânico, ele faz com que a gente tire uma coragem de dentro de si muito grande, principalmente o primeiro, né? O primeiro é muito desafiador, e eu, particularmente, professor, como eu já havia narrado, nunca imaginei trabalhar na área criminal, pelo menos né, como advogada criminalista. Então, eu nunca tinha participado de um júri como estagiária. E o meu primeiro júri foi um júri sozinha, não tive Olha, participação de ninguém. olha. Mas aquilo me chamava, eu queria fazer, eu queria ter essa experiência, né? Eu queria ter essa experiência de participar de um júri no meu exercício profissional como advogada. E quantos anos você Poderia tinha? ser, E quantos anos você tinha nesse primeiro júri, Ádia? eu tinha uns 25, professor, 20. Olha, olha, Eu não tinha, eu era abaixo de 30 anos. legal. Eu já estava lecionando, né, como eu disse, então eu tinha todo um amparato teórico sobre a instituição, sobre o procedimento, mas a experiência ainda não. E me preparei, então eu tinha o conhecimento do passo a passo dos procedimentos, estudei muito afinco, né, todo o processo, quase que falava as páginas De cabeça. de cabeça, e, e a oratória, e a nossa oratória como professor, sem sombra de dúvidas, me ajudou imensamente. Esse primeiro júri foi uma sentença condenatória, tá? Né? Até fiquei um pouco chateada, porque eu saí daquele plenário do júri quase que aplaudida, professor, não é? Parece falar, ai, mas quase que aplaudida. Falei assim, nossa, adorei a sua explanação, a sua dedicação, porque o júri é um pouco teatral, o júri, ele desenvolve na gente aquela, aquele artista, né, aquele orador, e como eu dominava muito o caso, sabia de detalhes, de informações, não deixei nada passar, então eu apresentei tudo aquilo para os jurados, então foi realmente muito gratificante. Foi aquela sensação, de novo, tive aquela mesma sensação. Terminou o júri, saí por aquela porta, eu falei, quero fazer isso, eu quero de novo, né? Quero fazer aquela, né? Quero passar por essa sensação de novo. E Nossa, que legal. Você sabe que nas semanas jurídicas que a gente tinha na faculdade, que, né, uhum, na época também, nós tivemos uma palestra com um advogado falecido, né, Valdir Troncoso Pérez. uhum. Que coisa espetacular, que vontade de falar do jeito que ele falava, que coisa linda que era, né? Muito gostoso de ver. E o júri ele é muito criticado,
Alguns enaltecem, alguns gostam, né? Outros o criticam. Ele é um procedimento que está sempre exposto à mídia. Esses casos de clamor sempre nos levam a questionar É se verdade. é um meio eficaz ou não, né, professor? O Valdir Trocoso Pérez, que eu mencionei, né? Ele se tornou assim bem conhecido justamente por defender casos que a mídia também cobria, né? E ele participou muito daquela questão da legítima defesa da honra, né? Do sujeito que matava a esposa, coisa do tipo, né? Que hoje a gente até está no feminicídio, já é uma outra coisa, né? Na época ainda era bastante latente essa questão, e os advogados conseguiram convencer os jurados, né, a inocentar o marido que matava a esposa. Olha só, quanto tempo faz isso, né? Essa questão, né, recentemente, professor, ela foi analisada pelo STF e num voto do ministro Dias Toffoli, né, ele deu uma liminar considerando essa tese, legítima defesa da honra no homicídio, como uma tese inconstitucional, que proibindo, né, aos advogados, aos defensores alegarem, desde a fase de inquérito, não pode, sob pena de nulidade, hoje processual, a defesa questionar esse aspecto do relacionamento, talvez esse comportamento de traição, né, da mulher com o seu companheiro. E aí Olha eu não só. sei se o professor gostaria de saber a minha opinião sobre isso. Eu talvez, com certeza. Talvez Eu com acho que muita certeza, gente gostaria de saber. porque a gente, né, é um tema muito complicado, envolve sim o feminicídio, como a gente teve o caso recente da Tatiana, né, Spitzer, Isso. mas a legítima defesa da honra é uma tese repugnante hoje? Eu concordo que sim. Eu, como advogado de defesa, não trabalharia nesse aspecto de pleitear uma absolvição, porque a mulher, né, era adúltera ou a mulher traidora deve morrer ou é uma justificativa para matá-la. Nunca. Isso já entra num campo de moral, de Ah, claro, ética, claro. né? Até um campo meio religioso. É, Não é da minha índole, não faria. é, Mas é. uma coisa é eu proteger a plenitude de defesa. Eu não posso compactuar com uma decisão que restringe a amplitude que uma pessoa possui de se defender, né? Proibir um advogado de trazer ao conhecimento dos jurados a verdadeira relação amorosa, né, relação marital, é um verdadeiro constrangimento aos meus olhos da plenitude de defesa. Se ao abordar o relacionamento amoroso, o advogado ficar batendo na tecla de absolvição, isso é uma questão realmente que a gente tem que tomar cuidado, mas desenvolver, mostrar para os jurados num júri como que ambos se comportavam, para depois buscar talvez uma diminuição de pena, uma fixação de uma condenação na pena mínima, é outro caminho, talvez um caminho correto. Perfeito. É aí que é o complicado, cercear essa plenitude, porque no júri a gente não fala nem ampla defesa, a gente fala plenitude de defesa. Plenitude de defesa. É algo que deve ser ilimitado. Perfeito. Eu não tinha pensado nisso, mas perfeito. Mas uma coisa mudando um pouquinho, né? Uma coisa do júri que eu acho interessante é que a decisão do júri, ela nem pode ser alterada pelo Tribunal de Justiça. É verdade isso mesmo? Verdade. O júri tem, a decisão dos jurados tem essa característica, soberania dos vereditos, né? Nada está acima do que os jurados decidem.
cabe recurso, dá para nós discutirmos o que foi decidido no júri, sim, mas não com a possibilidade de reformar. Os jurados reconheceram uma qualificadora, aí o tribunal, vamos tirar essa qualificadora que ela está meio abusiva. Esse tipo de mudança, de reforma, falar que os jurados deveriam ter decidido de uma forma e decidiram de outra, é o que é protegido constitucionalmente. Então, ou nós vamos mudar. Quais são as opções, né, para se questionar as decisões dos jurados? Ou corrigir a sentença do juiz-presidente, então dosimetria de pena, A dosagem, né? Uhum. dosagem, natureza de pena arbitrada, isso é possível modificar, porque você está modificando a decisão do juiz, ou, no máximo, uma nulidade, né, do julgamento, submetendo aquele réu a um novo júri com novos jurados. Ou seja, aquilo que os jurados decidiram não se altera, não se modifica. Maravilha. Yadia, eu acho que a gente poderia fazer mais um intervalinho e depois, no próximo aqui, eu queria perguntar para você que nós fazemos, as faculdades fazem júris simulados, né? Poxa, esse negócio de júri é tão legal. Depois eu queria que você explicasse mais como que os alunos de faculdade reagem nesse momento do júri. Mas vamos fazer o intervalinho e volta daqui a pouquinho, tá bom?